E aí, pessoal? Agora eu vi há pouco o Conde falando que o Jornal Nacional leu a nota inteira dos judeus lá que criticaram o Lula por chamar Israel, chamar um Estado invasor que roubou as terras palestinas, que está matando, bombardeando hospital de terrorista. Olha só. Isso aí não seria levado a sério em lugar nenhum se não fosse o poder do dinheiro de Israel. Porque é diferente ontem, no nazismo lá da Alemanha e o nazismo dos israelenses, não é diferente o que aconteceu lá. Porque o judeu que deu dinheiro para o Hitler, os banqueiros judeus que deram dinheiro do Hitler para combater o comunismo, é o mesmo judeu que está dominando o mundo, que vem aqui comprar as colônias, compram não diretamente eles, vocês entendem, né? As grandes fundações, os grandes fundos de investimento, tipo Pedra Preta e os outros 7, 8 que existem, eles dão dinheiro para esses nazistas, apoiam esse nazista, dão dinheiro para essa mídia mentirosa, porque isso é um absurdo. Eles, a nota inteira desses caras. Então, os judeus ricos que deram dinheiro para o Hitler para combater o comunismo não foram os que morreram no campo de concentração. Quem morreu no campo de concentração foram os judeus mais pobres, a classe média judia, os pobres judios, que sofreram a fúria do ódio criado pela mídia da época contra eles. Que nem os caras de esquerda hoje, que em 2014 para cá, foi o ódio que nós sofremos criado pela mídia contra nós, porque simplesmente eles têm que acabar com a nossa ideia. O povo tem que acreditar, a classe média explorada aí, que não consegue entender o que se passa, tem que acreditar que um cara, tipo o Marinho, pode ter uma fazenda do tamanho de um país. E que se dane se tiver gente passando fome. Até que tiver tanta gente passando fome, vai se revoltar, que a polícia, que é o capitão do mato moderna deles, não puder controlar, não puder segurar. Um dia eles não vão poder segurar. Um dia essa quinta coluna, que é o nosso exército, nossas forças armadas, alguém vai acordar lá dentro. Cara, como assim? Como assim nós vamos espionar a nossa presidenta? Como assim nós vamos atacar nosso próprio povo para eles ficar com o nosso petróleo, eles ficar com o nosso mercado, eles ficar com o nosso dinheiro, nós não cobrar imposto deles para nós aqui? Uma hora vai ter alguém ali dentro que mesmo contra os seus próprios regalias vai dizer, cara, não pode, eu estou lutando contra o meu povo, mas sabe, vai acontecer. Que nem vai acontecer com Israel. Um dia o mundo vai acordar desses assassinos de criança aí, mulher grávida. Um dia o povo vai acordar. Um dia vai ver que eles não podiam ter aquela terra. Porque um livro sagrado para eles, que a terra é deles, aqui, ó, não é deles nada. Aquilo lá era da Palestina há 2000 anos. Mesmo antes de Jesus, era da Palestina. Lógico, tinha tribos, Israel. Mas aí é outra história. Eles tinham que negociar. Não matar, invadir, roubar. E a ONU, o mundo quieto. Porque é que nem eu já disse aqui, os europeus e os americanos criaram aquela bosta lá, né, que eles queriam, porque eles já estavam comprando lá desde antes da Primeira Guerra ainda Mundial, ainda estão comprando terra lá e invadindo aquilo lá aos poucos, o dinheiro dos judeus, mesmo o dinheiro do judeu que financiou Hitler, dos ricos, criaram aquela porcaria lá, deram aquele Estado nazista, terrorista, assassino de Israel, porque eles ficaram com vergonha na cara de ter deixado Hitler matar aqueles judeus, os pobres judeus. Porque os ricos fugiram para os Estados Unidos ou para a Suíça. Os ricos que financiaram o começo. Mesma coisa os judeus ricos do Brasil que aplaudiram o Bolsonaro. O meu malvado pode.
Os outros, a mídia, a gente vai esconder. É a mesma coisa aquela história. Aos inimigos, o rigor da lei. Foi o que o Moro fez e a nossa elite fez para destruir nós mesmos. Porque eles vão pagar também. Eles vão demorar mais para pagar. A classe média vai demorar um pouquinho mais para pagar. Mas nós, aqui embaixo, trabalhador pobre, nós já estamos pagando. E muito, porque o rombo desse tenentinho que bate continência para a bandeira americana é enorme. O problema é que a mesma mídia que lê na íntegra essa carta dos assassinos de Israel, ela não vai te contar a verdade. Falaram que esse cara que foi resgatado e que o Lula foi receber falou mal contra Israel. Mas eles não falaram que o mesmo Israel forçou ele a fugir de lá, porque destruíram a casa dele, que eles vão incorporando os judeus aí nas terras palestinas aos poucos, vão expulsando, vão destruindo as casas, vão tapando poço para desbeber água, vão arrancando oliveira milenares. Eles não te contam essa parte da história, só contam parte da história dos coitadinhos lá. E quem tem direito de se defender são os palestinos, porque quem foi invadido foi a Palestina. Israel é invasor. E agora a ONU também tem preço, infelizmente tem preço. Não ela como instituição em si, mas por que a Arábia Saudita não briga? Por que a Rússia não briga? Por que a China está calada? Porque tem muito dinheiro aí nessa história também. Muita politicagem. Por quê? Para resumir, trabalhador, se o BRICS der certo, nós temos, que nem aquele idiota do Kennedy falou lá, o Israel tem que existir, porque senão o BRICS fica com 70% do petróleo. Está explicado. Se tu entender essa frase, tá explicado, tu vai entender tudo. Por que aquela porcaria existe. Porque se os BRICS acabar com a hegemonia do dólar, lógico, isso aqui é uma explicação bem rasa, bem simples, mas o dólar vira pó. O poder deles vira pó. Só o Pedra Preta tem 10 trilhão de dólares. Imagina aquilo lá, de repente, de um dia para outro não vale nada. Ou começar a não valer nada devagarinho. Eles vão ter que comprar yuan, eles vão ter que comprar rublo russo, sei lá o que eles têm que comprar, ou muito ouro. E eles não vão ter tempo suficiente para inverter isso. Eles vão pedir poder. Israel perde poder. A Globo perde poder. De mentir. De enganar. Esse que é o grande jogado. Que eles não vão te dizer nunca. Abraço.